Nos últimos dias bombou pela internet uma revelação surpreendente sobre o professor Girafales. Qual? Vários sites de notícias publicaram que o mestre linguiça era casado e mantinha um relacionamento meio escondido com a dona Florinda. De que chifres está falando, hein? Mas de onde surgiu essa informação? Como descobriram que o professor Girafales era casado? E o principal, com quem ele era casado? Fica aí que eu já vou te contar todas essas fofalhas da Gentoca em mais um... Extra, 13 pessoas enganadas. Sim, hoje o Extra Extra tá no clima da fofoca, porque essa notícia que o professor Girafales era casado pegou todo mundo de surpresa. Você vai ter uma surpresa. Mas antes de começar a desvendar todo esse mistério, eu preciso explicar como que essa notícia surgiu. No dia 23 de novembro, o jornalista mexicano Javier Alarcón publicou uma entrevista no seu canal no YouTube com Roberto Gomes Fernandes. Sim, e daí? Daí que o Roberto Gomes Fernandes é o filho do Roberto Gomes Bolanhos, ou mais conhecido como Chespirito, que é o criador de Chaves e Chapolin e quem também deu vida a esses dois personagens. E no meio dessa conversa surgiu essa declaração aqui. La verdadera historia del profesor Girafales, que es realmente casado y le quiere poner los cuernos con doña Florinda. Pois é, meus amigos, que bomba! O quilômetro parado era casado. Não. Sim. Não. Sim. Sim? Não. Não, quer dizer, sim. A revelação por si só já foi uma grande surpresa para todos nós, mas a gente precisa primeiro entender como é que surgiu essa informação. E o principal, se ela realmente é verdadeira. Nos episódios de Chaves, o professor Girafales é um pouco contraditório quando fala sobre casamento. No dia de São Valentim, a vizinhança toda se reúne na casa da dona Florinda para celebrar o amor e a amizade. Pelo amor. Pela amizade. Mais tarde, quando todo mundo está sentado à mesa, confraternizando e comendo, num momento bem legal, o seu Barriga faz essa pergunta ao Girafão. Diga, professor Girafales, por que a sua esposa não veio? E que pergunta para se fazer, hein, seu Barriga? O dono da vila só queria ver o circo pegar fogo. E claro que a dona Florinda fica toda apreensiva com a situação, mas depois ela fica aliviada com a resposta do seu amado. Eu não tenho esposa. Sou solteiro de nascimento. Então aqui já temos a primeira prova de que o professor Girafales nunca foi casado. Ou melhor, nunca foi casado até o dia de São Valentim, né? Porque alguns episódios mais pra frente, mais precisamente no dia do aniversário do professor Girafales, ele tá lá novamente na casa da dona Florinda, dessa vez batendo um papo com a dona Clotilde. Bem, eu já tive uma noiva faz alguns anos, mas ela era louca. Ah, é mesmo? Eu tenho a impressão que lhe faltava um parafusinho na cabeça aqui, ó. Tinha que ver as coisas que ela fazia. Terrível. E agora ficou confuso, hein? O professor Girafales fala num episódio que nunca foi casado, aí no outro ele fala que já teve uma noiva. Tá ficando complicado pra você, hein, professor? Mas se a gente for levar o pé da letra, lá no dia de São Valentim, o professor Girafales disse que nunca foi casado, né? E no dia do seu aniversário, ele disse que já teve uma noiva. Ou seja, a gente pode deduzir que eles ficaram noivos, mas nunca se casaram. Se for isso, tudo bem. Encerra o caso. Mas pera aí, a produção tá me dizendo aqui... O quê? Ih, acharam umas fotos comprometedoras do professor Girafales. Coloca na tela aí, produção. Presta atenção na mão esquerda dele. Dá pra ver que tem uma aliança ali. E não é aliança de noivado, não. É aliança de casamento. Porque a aliança de noivado se coloca na mão direita. Se retira pela esquerda. E se serve pela direita. Não tá convencido ainda? Quer mais provas? Então dá uma olhada nesse episódio aqui no Mistério dos Peixinhos, de 73, onde o professor Girafales também aparece com a aliança. E mais um exemplo é quando o professor tá ensinando o Kiko a violar tocão. Olha lá a aliança de novo aparecendo. E agora, qual que é a verdade? O professor Girafales era ou não era casado? Eu vou dar uma de juiz aqui, igual nos filmes do Pede Mais Um, para analisar todos os fatos e chegar a um veredito. O réu, no caso o professor Girafales, afirma que já teve uma noiva, mas nunca foi casado, afinal ele é solteiro de nascimento. As provas da acusação são contundentes, porque elas mostram várias fotos e vários momentos em que a aliança aparece na mão esquerda do professor Girafales, ou seja, sinal que ele era casado. Já os advogados de defesa contestam e afirmam que a aliança não era do professor Girafales, e sim do Rubem Aguirre, que era o ator que interpretava o mestre linguiça, e que ele só esqueceu de tirar a aliança antes de entrar em cena. A defesa ainda lembra que o Rubem Aguirre era casado na vida real com sua esposa Consuelo de los Reyes, e por isso ele usava a aliança.
Bom, depois de todas essas provas apresentadas, o meu veredito é: professor inocente. Até que enfim. Nunca houve nenhuma prova de que ele era realmente casado no seriado, e por isso ele sendo solteiro não tinha problema nenhum em ele paquerar a Dona Florinda, que por sua vez era viúva. O verdadeiro culpado, ou culpada nessa história toda, é alguém da produção que não percebeu que o Rubén Aguirre entrou em cena usando uma aliança. Inclusive essa pessoa da produção também não percebeu que o Rubén Aguirre apareceu usando óculos nessa cena aqui. Olha aí! Cuidado, Preste moleque. atenção! E era um paletó novo. Mas você vai me pagar outro. A gente falou sobre esse e vários outros erros de gravação nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, então depois vai lá assistir. Mas vamos voltar lá para a entrevista do Roberto Gomes Fernandes no YouTube, porque ele estava com a língua afiada e revelou várias outras coisas. Como, por exemplo, o motivo do Chaves ser órfão. ¿Por qué es huérfano? Pues porque no había más actores. ¿Y por qué Florinda no tiene esposo? Porque se necesitaría un elenco de 25 para tener famílias completas e não havia espaço. Segundo Roberto, o Chaves não tinha pai nem mãe porque não haviam atores disponíveis para interpretar os familiares do garoto. E pelo mesmo motivo, a Dona Florinda não tinha um marido na série. Mas aqui a gente já pode desmentir essa informação, porque a gente sabe muito bem que a Dona Florinda era casada com o Frederico, que era um homem muito feio. O Federico não era feio, era idêntico ao Kiko. Já a informação sobre o Chavinho é mais complexa e aí a gente precisa analisar alguns pontos. Um dos principais motivos do sucesso de Chaves é a construção dos seus personagens e todas as relações que eles mantinham entre si. O Chaves ser órfão faz sentido no contexto da série, afinal se ele tivesse ou um pai ou uma mãe, ou até os dois juntos, não faria sentido, por exemplo, o Seu Madruga ser uma figura tão paternal para o garoto. Assim como não teria sentido o Seu Barriga levar o menino para Acapulco ou para passar uns dias na sua casa enquanto ele reformava a vila. Se o Chaves tivesse pais, eram eles que deveriam ser responsáveis por cuidar do menino. E eu ainda vou mais além. Tendo pai e mãe, não haveria o mistério todo em torno do nome do Chaves. Puxa, Chaves, como é seu nome? Meu nome certo é... aí, ó! O Chaves, no idioma original, é chamado de chavo, que em espanhol significa algo como criança, moleque, menino. Ou seja, é uma palavra que pode ser relacionada a qualquer criança sem nome, uma criança órfã como Chaves. Indo nessa mesma linha, o fato da Dona Florinda ser viúva no seriado está muito relacionado à sua atual situação social. Ela está vivendo em um cortiço simples, humilde, mesmo tendo vivido dias muito melhores, como ela mesmo diz. E eu gostava era das festas que meu pai fazia. Caviar, champanhe, as senhoras de longo, os senhores de smoking. A construção de todos os personagens está muito ligada ao ambiente em que eles vivem. Uma vila humilde, um cortiço simples, com moradores que passam dificuldades, devem um aluguel, mas nunca tiram um sorriso do rosto. Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. Enfim, uma vila comum que pode ser vista em muitos lugares da América Latina. E eu falei tudo isso para tentar provar para vocês que o fato do Chaves ser órfão não tem muita relação com o número de atores disponíveis para gravar o seriado, e sim com toda a dinâmica dos personagens que viviam na vila. E eu posso dizer isso com 100% de certeza? É claro que não, né? Afinal, ninguém sabe o que se passava na cabeça do Chespirito quando ele resolveu criar a série. Inclusive, nessa mesma entrevista no YouTube, o Roberto Gomes Fernandes conta um pouco sobre a origem do Chaves. El Chavo inicia porque Rubén Aguirre, que hacían los chifladitos, se le va a la competencia, estaba en el Canal 8, lo llaman al Canal 2 para hacer el Club de Shori, se queda sin Rubén Aguirre, tiene que sustituir ese sketch. Y tenía él algo escrito de un globero y dos niños. El globero era Ramón Valdés y los niños son el papá y María Antonieta de las Nieves. No tenían nombre. Y ahí empieza el Chavo, y después los mete una vecindad y... Ou seja, como o Roberto Gomes Fernandes contou nessa entrevista, e isso já foi confirmado até pelo Chespirito em sua autobiografia, a origem do Chaves foi meio ao acaso. O sketch surgiu meio que para tapar um buraco de um outro sketch que ele estava produzindo e que teve que parar por conta da saída do Rubén Aguirre. Então, não necessariamente o Chespirito criou personalidades ou personagens com histórias pré-definidas ali. Era somente um vendedor de balões e um menino que nem nome tinha. Então, aí a gente não tem como confirmar, né, essa informação que o Roberto Gomes Fernandes disse nessa entrevista de que o Chaves era órfão por falta de atores. Essa informação fica um pouco confusa e um pouco mal explicada pra gente.
Pois eu não entendi a história do OVNI, nem a do SUB, nem história nenhuma. E ainda nessa mesma entrevista, Roberto Gomes Fernandes falou um pouco sobre o Chapolin Colorado e seu famoso uniforme vermelho. Se desecharon los colores verde y azul porque no entraba en el croma para hacerlo chiquito, blanco y negro porque eran inmanejables en el control de video, y quedaba el rojo. Y entonces por eso fue rojo, ¿no? Conforme o Roberto explicou, o tecido vermelho foi o único que sobrou para confeccionar a roupa do Chapolin. O preto e o branco não poderiam ser utilizados porque causariam problemas na iluminação das gravações. Já o verde e o azul tornariam impossível a utilização de efeitos especiais, como aqueles em que o Chapolin vai lá para o céu capturar os planetas. Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas. É o mesmo efeito que a gente usa aqui no canal Vila do Chaves. Quer ver a mágica acontecendo? Cenário Shirion. Cenário Shirin. Quer saber mais sobre esses efeitos especiais de Chaves e Chapolin? É só clicar aqui do lado e assistir esse vídeo que a gente fez lá no começo do canal explicando tudo. O Extra Extra de dezembro vai ficando por aqui e eu volto no mês que vem. Ou quem sabe eu volto nesse mês ainda, hein? Não sei, pode ser. Fica ligado.